Graça e paz, irmãos, amém? Quem esteve aqui no dia 31? Quem não esteve, tem mais gente que não esteve, né? Então eu vou explicar rapidamente por que essa árvore está aqui. Esse ano de 2025 é o ano da fé para a nossa igreja. Foi o tema que o Senhor colocou em nossos corações. E esta árvore que nós fizemos representa a árvore do grão de mostarda. E todos ganharam um vidrinho contendo grão de mostarda. Por quê? Ela vai ficar sempre aqui para te lembrar que o Senhor Jesus comparou a sua fé a um grão de mostarda. Amém? Por quê? Uma fé tão pequena. É interessante, você até poderia me perguntar, mas Deus achou ruim, Jesus achou ruim, quando ele pegou na mão de Pedro e disse, por que duvidaste? Homem de pequena fé. Pera, mas grão de mostarda não é pequeno? Mas tem diferença de você ter uma fé pequena que não vai germinar, que não vai crescer. Porque quando o grão de mostarda é germinado, plantado, adubado, cuidado, ele se torna uma das maiores árvores. Por isso que até o reino de Deus é comparado ao grão de mostarda. Então a questão não é ter uma fé pequena, mas permanecer pequeno. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos nesta noite, porque a sua palavra nos garante, nós cremos que onde estiverem 2 ou 3, o Senhor ali estaria conosco. Por isso nós acreditamos que o Senhor está aqui conosco. Que o seu Espírito Santo, ó Deus, complete a obra que for falada nesta noite. E que essa promessa de que nós não saiamos daqui como entramos, se cumpra em nós. Que nós possamos crescer em glória mais um pouco, como a tua palavra nos ensina. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós, apesar de nós. Porque o Senhor conhece cada pensamento nosso. O Senhor conhece aquilo que ninguém sabe. O Senhor conhece aquilo que nós fazemos escondido, no secreto. E ainda assim o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Deus, porque Tu és um Deus que escolheu nos amar e nós Te louvamos por isso. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero contar uma coisa para vocês antes de começar. Na quinta-feira passada, de quinta para sexta, eu passei muito mal mesmo. Eu fui dormir, eu olhei para a janela, estava clareando. Quando eu olhei, era 5h58. Falei, Deus, eu preciso dormir. Passei muito mal. Enquanto eu estava acordada, Deus falou muito comigo sobre a fé. Então eu vou pregar sobre a fé novamente pela 3ª vez. Sabe por quê? Eu sei que a fé vem pelo ouvir, mas não é qualquer coisa, é a palavra de Deus. Isso a gente sabe, não é? Só que quanto mais eu estudo a respeito daquilo que eu quero aprender e crescer naquilo, melhor eu fico. Amém? Então, quanto mais a gente entende que sem fé é impossível agradar a Deus, existe um cidadão que quer que você permaneça sem fé, que é o diabo. Além de você entristecer o seu Deus, eu anotei algumas coisas aqui. A sua falta de fé te afasta de Deus. Para que eu vou para a igreja? Todo mundo tem defeito? Claro. A igreja é formada de ex-fofoqueiro, ex-adúlteros, ex-mentirosos. Quem muda a gente? O Espírito Santo. Mas eu não posso melhorar, esperar que eu vou me tornar alguma coisa, para depois eu vir. Eu nunca vou vir. Por isso, vem do jeito que você está. Essa parte, venha como estás, não está na Bíblia, não é um versículo. Mas a gente sabe que ela faz sentido. Ela é algo inteligente. Mas olha que interessante. A sua falta de fé te faz você deixar de orar. Por quê? Porque eu oro pela fé. É ou não é? Eu estou vendo Deus? Não. Eu aceito Jesus no meu coração, a salvação, pela fé. Olha como que a sua fé é importante. E o diabo fica muito feliz quando você não tem fé. Ele fica muito feliz. Você acha que não foi salvo, você não acredita que foi perdoado, você não acha que é merecedor da graça, aquela graça que foi através da cruz, um preço alto, você acha que não é merecedor, você não se apodera, não toma posse das promessas de Deus para você. Olha como que a gente fica vulnerável. Uma das armaduras de Efésios 6 é o escudo da fé, já falei sobre isso. Quando eu não tenho fé, o inimigo lança uma dúvida em mim. Com que eu me defendo se o escudo da fé não existe? Porque eu não tenho fé. Então a dúvida chega no meu coração.
Sem fé, eu acredito sim, eu não tenho dúvida, que sem a fé, eu posso fazer o que eu quiser de errado, que Deus não está nem aí, quando não é verdade. Porque a gente sabe que sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Se alguém está pregando isso para você, quero te dizer que está te enganando. Por isso nós precisamos buscar a santidade, porque sem ela, nós não veremos a Deus. A Bíblia diz que Ele é santo, e a Bíblia diz também que nele não há treva alguma, não há sombra de variação. Ele é santo. Por isso eu preciso me santificar. Se alguém está falando para você que você não precisa, é mentira. Engraçado que a mentira do diabo a gente tem facilidade em acreditar. Parou para pensar? Ele conta uma mentira e a gente acredita. Tem mais de 7.000 promessas aqui, para mim e para você, e a gente duvida. Mas hoje, depois que Deus falou comigo tanto, naquela madrugada, eu falei, Deus, então fale comigo para que eu ajude as pessoas. E Deus falou muito comigo sobre a fé. E tem uma palavra que ficou na minha mente. Quem é que gosta de ser agradado? Eu gosto. Quando meu marido chega do nada, ele chegou em dezembro, agora do nada me deu um panetone. Amei, gente. Da Copenhague, 0 açúcar. Amo, quero comer sozinha. Chega a gente em casa, eu guardo, porque ele é só meu. Verdade? Para os irmãos que chegam, eles podem comer açúcar, eles não acham ruim. Estou brincando, gente. Então, a gente gosta de ser agradado, todo mundo gosta de ser agradado, não importa a idade, pode ser criança, adulto, idoso, quem for. Você é agradado, quando você é agradado, você se sente valorizado, lembrado, é muito gostoso. E imagina Deus, em Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, não há o que aconteça para você agradar a Deus. Porque eu não acredito nem o que tem na palavra dele. Como eu disse no dia 31, como é que eu vou acreditar que um grande peixe engoliu um homem? Como é que eu vou acreditar que um cidadão pôs uma vara e abriu um mar? Como é que eu vou acreditar nisso, gente? Como é que eu vou acreditar que num deserto tinha uma tocha de fogo, tinha uma nuvem, que a roupa das pessoas não se desgastavam? Como que eu vou acreditar? Então eu preciso de fé. E isso desagrada a Deus. Sabe o que é agradar? Vou te explicar o que é agradar. Olha só. Agradar é transmitir satisfação, dar prazer, contentar, deleitar-se, sentir-se encantado. Olha só, se divertir. Isso é agradar. Quando o Márcio chegou com aquele panetone para mim assim, eu me sentia assim o máximo, gente. Eu me deliciava comendo aquilo lá. Eu me sentia a toda poderosa, porque eu amo aquilo lá. Então, e o que é desagradar? Quando você não tem fé, olha o que você causa no seu Deus. Eu estou falando daquele que deu o filho para entregar por você, para morrer por você. É esse Deus que eu estou falando que a gente faz com ele. Ó. Desagradar é aborrecer, amolar, atazanar, atormentar, azucrinar, chatear, contrariar, encher, enfadar, enfurecer, enraivecer, entediar, importunar, incomodar. Tudo isso você faz com Deus quando você não tem fé. O nosso Deus merece isso? Claro que não. Mas nós vamos falar de um homem que ele foi marcado pela fé. Porque este homem passou aproximadamente 120 anos obedecendo a Deus, sem ver uma gota de chuva cair. Durante esses 120 anos. E Tiago diz para a gente que sem fé, a fé sem obras é morta. Claro que é morta, gente. Por isso que a gente vai para o Ceará. Não adianta eu orar para Deus. Deus, abençoa o povo do Ceará se eu não faço nada. Já pensou se Jesus ficasse assim? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem e não fosse para a cruz? Eu estaria onde? O nosso caminho a gente sabe que era o inferno. Mas nós temos um Jesus que mudou a nossa rota. Porque ele foi para a cruz. Então, a fé sem obras, ela é morta, Tiago diz. E é a verdadeira fé que resulta em obras. E este homem, que é Noé, é uma ilustração clássica sobre a fé. Gente, para pensar. A sua fé tem que ser demonstrada através dos seus atos. Eu acredito que você tem fé. Não sei o tamanho da sua fé, porque você está na igreja.
Você poderia estar descansando, você poderia estar na tua casa, você poderia estar em qualquer lugar, mas você está aqui porque você sabe que Deus existe, você sabe que você precisa dele porque você está na igreja, você poderia estar em qualquer lugar. Mas a nossa fé não pode estacionar, gente. É igual um rio parado morre, né? Embolora. A nossa fé não pode ficar parada, ela precisa ser uma crescente. A nossa fé precisa ser acrescida. Nós vamos falar de Noé, que está em Gênesis 6. Abra sua Bíblia então em Gênesis 6, de 5 em diante. Nós vamos começar de 5, porque os 4 primeiros versículos está sendo narrado para falar da desobediência das pessoas. As pessoas desobedeciam sem dó. E em uma certa tradução diz que as pessoas, nesses primeiros 4 versículos, diz que as pessoas acolhiam o demônio de tanto que fazia a vontade dele. Vamos começar do 5. Diz assim em Gênesis 6, 5. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra. E viu que todos os seus pensamentos, acabamos de orar sobre o pensamento, e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra, e isso lhes causou imensa tristeza. Você pode me perguntar, até seria uma pergunta bem relevante, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependeu. Pera, então por que ele se arrependeu aqui? Não é, gente, o nosso vocabulário ele é muito limitado. Mas esse arrependeu-se quer dizer que Deus estava entristecido profundamente. Profundamente. Sabe quando está decepcionado? O que eu fui fazer? E ele está assim, se lamentando diante da própria criação. E no versículo 7 diz assim: e o Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Mais uma vez ele declara: arrependo-me de tê-los criado. Versículo 8, Noé, porém, gente, no meio de um povo, para pensar, tinha muita gente. A humanidade era muita gente, um número altíssimo. Como é que eu sei? As pessoas viviam até 900 anos, 950. Era muito filho, era muito neto, bisneto, 650 anos. Então a terra era muito povoada. Mas olha que interessante, no meio de um povo rebelde, impuro, existia um que Deus viu diferença e se agradou dele. Você sabe aquela frase que a tua mãe, eu não sei se a tua mãe falou para você, mas a minha mãe já me falou: mãe, posso ir em tal lugar? Não. Mãe, mas todo mundo está indo. Você não é todo mundo. Noé não era todo mundo. Se a tua mãe te falou isso, eu acho que ela tinha algum conhecimento de Noé, que Noé não fazia como todo mundo. Ele foi escolhido, e por conta da sabedoria, por conta da fé de Noé, 8 pessoas foram salvas. Ele e a mulher dele, Sem, Cã e Jafé e suas esposas, e todos os animais da terra. Por conta da fé de um homem. Olha só que interessante, Deus entrega um decreto para Noé. Olha o que ele disse no versículo 9. Esta é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra naquele tempo. Gente, ele via todo mundo fazendo besteira, falando besteira, mas ele não se corrompeu. Você sabe por que isso é fantástico a gente entender? Existem estudos, e eu não duvido disso, que eles dizem que nós somos o resultado das 5 pessoas que nós mais caminhamos. Houve um tempo na minha vida que eu falava tudo no diminutivo. A Thalita vai saber disso, o Ney. Eu falava tudo no diminutivo. Vamos fazer um churrasquinho, fazer uma comidinha? Parecia no sentido pejorativo, desmerecendo, mas não é. E aí me perguntaram, por que você fala tudo no diminutivo? Eu não tinha percebido. Aí eu fui começar a olhar quem era a pessoa que estava ao meu redor que fala tudo no diminutivo. Encontrei, cheguei na minha amiga e falei, por que você fala tudo no diminutivo? Ela falou assim, eu acho bonitinho, respondeu no diminutivo. Eu acho bonitinho. Eu falei, não, mas não fica um vocabulário bom. Parece que quem está do lado vai falar, gente, está desmerecendo, né? E aí essa roupinha? Quem não sabe pensa que é no sentido pejorativo. Então,
As pessoas que a gente convive, a gente pega o jeito. E é fantástico que Noé não pegou o jeito. Por quê? Porque ele tinha fé. E olha que interessante. Deus entrega um decreto e revela para Noé que ele vai destruir toda a terra. E em Gênesis 6, 18, desce lá para o 18 agora, diz assim: mas contigo, gente, esse mas, porém, entretanto, é tipo assim, vírgula, mas você, estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos seus filhos contigo. Olha que interessante. Todo mundo já estava recebendo a sentença. Isso ia acontecer 120 anos para frente. Neste período, esse povo poderia ter mudado, não poderia? Poderia. Porque Noé passou a construir a arca do zero. Mas ele não só construía, ele falava: olha, arrependa-se, o mundo vai acabar, vai vir chuva e vai matar todo mundo. Eu penso, Margarete, penso que a gente é tudo gente, a gente é igual. Tem dia que a gente está super crente na fé, é ou não é? Mas tem dia que você acorda e fala: gente, não é possível, Deus não deve estar olhando para mim. Não é possível, gente, tanta coisa acontece de errado comigo, mas a Bíblia diz que nenhuma folha cai da árvore sem que ele permitir. Eu imagino ele falando assim: ó, peraí, ó aquela árvore, vai cair aquela folha. Ele tem que autorizar, pode cair. Nada saiu do controle. Se você quer que esse problema que você está passando hoje acabe, não adianta lamentar e murmurar. Você fala: Deus, qual é a rota que eu tenho que tomar para que isso pare de acontecer? Porque se o Senhor está permitindo, o Senhor quer falar comigo. E a Bíblia diz que o Senhor corrige só quem Ele ama. Não é, gente? É verdade. Se Deus está te corrigindo, porque Ele ainda acha que você dá um caldo. Porque o dia que você fizer alguma coisa de errado e nada acontecer, aí você tem que se preocupar. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo, que eu acho ela fantástica. A Lara era pequenininha, a história foi com a Lara. Eu estava numa casa que uma costureira foi fazer uma blusa para mim. Mas era tão rápida a blusa que eu falei: vou esperar, né? Aí chegou uma pessoa naquela casa. Aí quando ela tirou a blusa, duas menininhas falaram assim: ai, por que você está cheia de piercing desse jeito? Você sabe que Deus não gosta disso aí, não. Ai, menina, para. Nossa, me deixa. A pessoa adulta falando para a criança. E eu só escutando. Depois ela foi fazer não sei o que, essa pessoa. Nossa, para que tanta tatuagem desse jeito? Eu só escutando as crianças. Ai, me deixa. Quem está perguntando para você? Cuida da vida de vocês. Aí eu falei: não, gente, eu preciso ajudar essas crianças, porque eu estou escutando, agora eu estou escutando. O problema começou a tornar meu. E eu fui lá. Saí de perto da costureira e fui lá. Minha flor, deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus está usando essas crianças para te corrigir, porque Ele ainda acha que você dá um caldo. Porque o dia que você fizer alguma coisa de errado e ninguém te falar nada, aí você tem que se preocupar. Porque a Bíblia diz que Ele já te entregou a perdição. Então é melhor você fazer o errado, ou melhor é não fazer, né? Mas quando acontecer um descuido de você fizer o erro e chegar alguém, imediatamente. Lembra de Pedro, gente? Como Pedro era corrigido, gente? Cortou a orelha do soldado Malco. Jesus veio: quem mandou você cortar a orelha dele, menino? Foi lá e colou a orelha do soldado. Pedro, o único que andou sobre as águas, afundou. Jesus falou: homem de pequena fé, porque duvidaste? Pegou ele, mas já pegou dando uma bronca. Aí acabou de falar que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, lembra daquele pedaço? Aí ele falou: Pedro, o que você disse não cogita entre os homens, Pedro, mas no céu. Jesus ficou todo feliz. De repente, Jesus virou a folha e disse assim: gente, eu vou morrer. No terceiro dia, explicando para eles, naquele momento, Pedro chamou Jesus à parte e disse: não, Senhor, não, o Senhor não pode morrer. E imediatamente Jesus disse assim: arreda-te de mim, Satanás. E você é pedra. Tinha acabado de falar que sobre a igreja ele edificaria pela palavra que Pedro tinha falado, elogiou Pedro. De repente, arreda-te de mim, Satanás. E você é pedra de tropeço. Olha como ele corrigiu Pedro. E quem se tornou Pedro? A Bíblia diz lá em Atos que até a sombra de Pedro curava. As pessoas vinham de outra cidade. Pera, onde Pedro vai passar? Ele costuma passar por aqui. Colocavam as pessoas ali para que a sombra de Pedro fosse
passar e eles fossem curados. Quando você é muito corrigido, Deus tem um plano. É o oposto do que você pensa. E aí, neste caso aqui, gente, quando Noé, ele ouve essa sentença de que Deus ia começar tudo de novo, olha o que acontece. Quero ler para você em Abacuque. Diz assim, é interessante, por quê? Porque ele começa a dizer para Noé o que ia acontecer, que o mundo ia acabar e que ele ia construir um negócio que ninguém nunca tinha ouvido falar, porque embarcação é uma coisa, uma arca é outra. Um vapor que vinha de baixo, como era normal acontecer, é uma coisa, um dilúvio é outra. E este homem creu naquilo que ele nunca tinha visto. E olha só o que diz em Hebreus 10, 38. Olha que interessante, em Hebreus, diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. Olha quem diz em Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. A Bíblia toda hora vai concordando com ela mesmo, para que não tenha dúvida. Olha que interessante, o dilúvio na história humana, na história do Antigo Testamento, eu acredito que foi um dos eventos mais assombrosos que aconteceu. Foi uma morte em massa. Como deve ter sido assustador para este homem. Vou matar todos. Todos eu vou matar. E este homem não só construía a arca, mas ele construía e pregava. Ele construía e pregava. 12, Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Quando a Bíblia diz toda, é toda. Então disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa dele. E eis que os destruirei juntamente com a terra. E aí ele pega, ainda não tinha falado como que Noé ia passar disso, como que ele ia sobreviver a isso. Aí ele deu uma tarefa para Noé, e ele disse assim para Noé, olha só, faça uma arca de tábuas de cipreste. E este homem começa a construir. É interessante que este homem, eu comecei a falar e eu mudei o assunto. A gente muitas vezes acorda de um jeito, vai dormir de outro, às vezes a nossa fé oscila, mas a gente precisa sempre ouvir a palavra de Deus para que a nossa fé cresça. Amém? Mas eu imagino este homem construindo uma arca, tendo que vencer os pensamentos dele, muitas vezes, gente do céu, e martelando. Vai chover, será que vai chover mesmo? E pregando para o povo, e pensando internamente. E aí ele convence os filhos, ele tem que convencer a esposa, porque era ele que tinha fé. E aí por conta dele, por causa dele, todos 8 são salvos. E olha que interessante, e aí este homem, além dele ter que fazer esse povo também entrar nesse movimento, e aí ele ouvia comentários de escarnecedores. Você é louco? O que é esse negócio de chuva? Gente, e este homem passa 120 anos construindo uma arca, e era uma chuva que ia cair durante 40 dias e 40 noites. Este homem que vivia no mundo pervertido e condenado, mas creu. Ele creu no que Deus disse. Por isso que ele construiu. Versículo 18, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra, e ele repetiu, está cheia de violência. A gente já viu isso no versículo lá em cima, e ele declara novamente. O que eu entendo com isso? Deus não gosta de violência. Ele não gosta desse comportamento. E aí, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Olha o que diz em Gênesis 7, 5 em diante. E tudo Noé fez segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 650 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Em 2 Coríntios 5, 7, também menciona Noé, diz assim: Noé
andou por fé e não por vistas. Gente, ele é mencionado em várias partes da Bíblia pelo comportamento dele. Você já parou para pensar quanto tempo esse homem martelou? Quanto tempo este homem pregou e falou, convertam-se, vai vir uma chuva, vai vir um dilúvio. Ele era chamado de louco, a Bíblia diz que eles se escarneciam contra ele. E olha que interessante, você já parou para pensar, 120 vezes 365 dias, dá mais de 40 mil dias. E este homem, com certeza, acordava e devia pensar, vai ter que chover mesmo. E aquilo crescendo, e a arca crescendo. Olha que interessante, além disso, a gente sabe que não é fácil a gente obedecer a Deus, ainda mais quando você não vê nada. Por isso que a Bíblia reforça dizendo, Noé viveu por fé e não por vistas. Não viu chuva e continuou construindo. Eu não sei o que você está construindo hoje. Eu não sei qual é o seu sonho hoje. Que você não está vendo chuva faz tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa, vai chover. Se ele falou que vai fazer, porque ele vai fazer. Eu preciso acreditar, eu preciso obedecer, mas a minha fé, ela é acrescida quando eu ouço a palavra de Deus. É muito importante que eu tome cuidado onde eu vou, se lá eles estão pregando a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra vem pelo ouvir, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é qualquer coisa que a minha fé aumenta. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E acho interessante, gente, que Noé devia estar olhando lá. Isso é coisa da minha cabeça. E eu fico pensando. Martelando, pregando. De repente, esse homem, Deus, vai ter que chover. Porque olha o tempo que eu estou com isso aqui. Eu sei que o Senhor vai fazer. Imagina o tanto que esse homem não deve ter persistido, orado. Esse povo deve ter xingado ele, porque escarnecer é desmerecer, é humilhar, é xingar. E esse homem trabalhando. Mas esse homem não desistiu. E a Bíblia diz que foi salvo Noé e toda a sua família. 20, 30, 40, 50, 60 anos se passaram, até que um belo dia a arca fica pronta. E quando a arca ficou pronta, começaram as gotas do céu. Noé e sua família provaram da bondade de Deus, fidelidade, misericórdia e bondade do Senhor. A salvação os levou a um lugar alto, porque o milagre vem do alto. Em Hebreus 11, 7 diz assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha que interessante, a fé eu não preciso entender, eu não preciso compreender. Se você não tem fé como o outro tem, não mine a fé do outro. Tenta você acrescer a sua fé. Pera, o que essa pessoa está fazendo que ela tem tanta fé que eu não tenho? Ah, é porque eu sou o dono da razão. Eu sou o dono do papel. Não, gente. Claro que você não vai ser imprudente, vai amanhã nas Casas Bahia comprar uma geladeira sem ter como pagar. Não é isso que eu estou falando. Se Deus falou para você fazer algo, faça. Reúne as pessoas, busque a Deus em oração e vai fazer. Porque eu vou te falar uma coisa, Noé poderia ter se negado a fazer isso. Mas ele não teria sido tão mencionado na Bíblia e tão boa reputação como a gente fala. E como é um exemplo para nós, como a gente está ouvindo aqui nessa noite. Um homem com uma fé desse tamanho. A gente sempre fala da fé clássica, né, de Abraão. Gente, a fé de Abraão virou um clichê, né, o pai da fé. Claro, entregar um filho, sabendo, e depois disse para o empregado lá embaixo, antes de subir, depois voltaremos. Ele tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Então são pessoas que acrescentam a nossa fé. Por isso que a Bíblia diz assim, quando você tiver com algum problema, você vai lá e lembre-se das coisas boas que o Senhor fez, porque a Bíblia diz que quando a gente resgata as coisas do passado, a nossa fé é acrescida. Por isso que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Continuando. Olha, eu quero te contar algo interessante.
que eu pesquisei sobre a arca. Você sabia que os navios modernos de hoje, eles são construídos nas mesmas proporções de uma arca? A arca, ela estava muito à frente do seu tempo. E a arca era igual a 522 vagões. Cada vagão era capaz de transportar 240 ovelhas, ou seja, poderiam transportar 125 mil ovelhas. Só a revelação sobrenatural de Deus é que poderia projetar um navio daquele tamanho e naquele tempo e suportar todo aquele dilúvio. Gente, olha que interessante, não tinha leme. Tipo assim, Deus que ia dirigir. Ela simplesmente ia flutuar. Para onde? Não sabia também. A gente sabe que parou, né, nas montanhas de Ararat. Mas ele não sabia de nada. Nada foi informado para este homem. Eu acho interessante a história de Abraão também. Que Deus fala, sai da tua casa, da tua terra e da tua parentela. E ele sai. Eu não sei como ele explicou isso para a mulher dele. Porque o Márcio fala uma coisa para mim. E eu já falo assim, como é que vai ser? Onde vai ser? Que a mulher quer saber, né? Porque acredito que foi por isso que Deus disse para Abraão e não para a mulher dele. Mas eu acho interessante. Aonde que vai? Não sei, só vai. Eu estou me lembrando de uma história da Laura, que eu falei para ela, foi em 2016. Laura, Deus me disse que é para eu ir para os Estados Unidos. E ela me disse para mim assim, filha, porque a gente tem uma intimidade, né? Filha, você quer vir, venha. Mas olha, nesse período vai começar o Thanksgiving. Eu acho, né, Laura, lembra disso? Que vai ficar difícil de você pregar nas igrejas. Eu falei, olha, não importa. Eu não sei se eu vou pregar numa igreja ou em 10. Mas eu vou porque Deus mandou. E fui. Gente, vocês sabem da história. Eu preguei em 25 lugares diferentes. Enquanto a gente teve um dia, né, Laura, que a gente passava de um estacionamento para o outro, correndo, porque a gente tinha que ir em outra igreja. A Laura disse assim, eu nunca vi isso. Eu falei, nem eu? Eu só estou obedecendo. Quem obedece, quem tem essa loucura da fé, vai viver coisas que o outro jamais viverá. Jamais. Por isso a fé vai te levar a lugares que você nunca imaginou estar. E uma semana, a Laura sabe disso, o dinheiro caiu na minha conta, porque nem dinheiro eu tinha para viajar. Mas o Deus que promete, gente, é o Deus que cumpre. Amém? Já estou encerrando, viu, gente? Olha só. Eu quero dizer para você, por que que o inimigo, mais uma vez, por que que o inimigo quer que você não tenha fé? Porque sem fé, você não vai obedecer a Deus como Abraão obedeceu, no escuro. Sai deste lugar. Sai dessa casa, sai deste emprego, para onde? Vou te falar ainda, só vai. Você não vai obedecer como Abraão. A fé te gera obediência. A fé faz com que você confie em Deus, como Noé confiou. Uma pessoa martelar, fazer toda a família fazer isso também. Você sabe que a Bíblia diz que Noé criava os seus filhos de acordo com aquilo que agradava a Deus. Cadê os homens aí? Levanta suas mãos. Quero fazer uma pergunta para vocês. Se Deus tivesse que começar tudo de novo, Ele chamaria você? Só pensa. Você seria este modelo de homem? Eu acredito que se você não é, você está no caminho, que você está na igreja. Mas não deixa de vir. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir. Continue cuidando da sua família, porque você vai prestar conta a Deus dos seus filhos que são herança. Olha, sem fé eu me torno uma pessoa incrédula. O povo de Israel, a promessa, a geração que saiu do Egito, não viu o cumprimento da promessa, porque foram incrédulos. Continuando, Judas, a falta de fé de Judas fez com que ele traísse Jesus. A falta de fé faz com que as pessoas traiam a Deus e vão embora. Saul, a incredulidade de Saul fez com que ele abandonasse a vocação que Deus deu para ele. O próprio Deus tinha levantado Saul, mas ele agiu tão errado no meio do caminho que o próprio Deus tratou de trocar. Olha, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós estamos falando dos homens, que foi Noé que ajudou aquelas famílias, eu gostaria que os homens se colocassem em pé, e eu vou pedir para a Vitória
Sim, sim. Você vai tocar agora. Quem que pode me ajudar a entregar este papel? Dá aqui um para eu ler, Márcio. Todos os pais, se coloquem em pé, por favor, para a Júlia ver mais fácil. Você vai ganhar uma declaração de fé para a sua casa. E você vai ler com a sua família. As mulheres que não têm o marido na igreja, por favor, se coloquem em pé também. E você que não é casado, pode se colocar em pé também, está aqui com a gente. O Fábio que está aqui. Pode se colocar. Se tem algum jovem que não tem nenhum pai na igreja, pode se colocar em pé também para você pegar. Essa declaração você vai declarar com a sua família. É muito bonitinha ela, nós organizamos, o pastor Márcio e eu. É muito importante que você leia de vez em quando para a sua família. Não é nada místico. Todas as frases aqui que você vai ler tem o endereço da Bíblia para você saber de onde a gente tirou. É muito importante que nós cresçamos na fé juntos. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Quem não recebeu o papel, pode continuar em pé, enquanto a Júlia vai entregando. E eu quero orar neste momento. Pai, muito obrigada, Deus, pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor sempre está conosco. Nos ajude, ó Deus, neste ano da fé. Que nós possamos crescer em fé. Assim como Noé cresceu, ó Deus, assim como Noé foi tido como um exemplo para nós, que não viu o milagre, que não conheceu Jesus, que não viu a água ser transformada em vinho, que não viu a multiplicação dos pães e dos peixes, mas Noé teve fé. E nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que a fé dessas famílias cresçam em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, que através da fé possamos obedecer incondicionalmente. Porque nós te agradamos tendo fé, Senhor. Ajude o teu povo, a tua igreja remida. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Para que possamos crescer em fé, em discernimento. Quando nós crescemos em fé, crescemos em ousadia. Quando crescemos em fé, Senhor, nós te agradamos e nós queremos te agradar no nome de Jesus. Abençoa cada família que aqui está. Cuida de cada um de nós. Que este ano os nossos sonhos possam ser concretizados. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Continue.